Olá, meu nome é Guilherme Valtenberg e o Poder 360 traz agora os principais fatos que devem marcar a agenda do poder e da política na semana que começa em 15 de abril de 2024. O ataque do Irã a Israel vai concentrar parte significativa das atenções nos próximos dias. A resposta israelense é o que dará o tom dos próximos episódios. As principais consequências para o Brasil é ver se o preço do petróleo e do frete marítimo vão aumentar. O Irã controla o Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 30% de todo o óleo do planeta, e a navegação é intensa na região. Não estão descartados ataques nos moldes dos que os Houthis do Iêmen, grupo apoiado pelo Irã, fizeram no Mar Vermelho. Em entrevista ao Poder 360, o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, disse que não deve haver uma guerra total, mas haverá resposta. E como ficará o Irã depois dessa resposta é o que não se sabe. No Brasil, o governo está sob pressão. Os embates entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o ministro Alexandre Padilha das Relações Institucionais ecoarão ao longo dos próximos dias. O primeiro impacto tende a ser na análise dos vetos presidenciais. Na quinta-feira, dia 18 de abril, haverá uma sessão conjunta do Congresso. Há 28 vetos trancando a pauta, sendo 24 de Lula e 4 de Jair Bolsonaro. A tendência é derrubar o veto que bloqueou 5,6 bilhões em emendas de comissão e aquele outro que barrou o cronograma para o pagamento das emendas aos deputados e senadores. Outro veto que deve cair é o da lei dos agrotóxicos. O governo fez acordo com o agro e o projeto foi aprovado, mas Lula barrou 17 pontos e o principal é o que impediu o Ministério da Agricultura de ficar responsável pelo registro de novos pesticidas. Hoje quem faz esse processo é a Anvisa. O veto parcial do presidente ao projeto das chamadas saidinhas dos presos ainda não tranca a pauta. Precisa de 30 dias para começar a barrar os trabalhos legislativos. Os deputados, no entanto, negociam a sua inserção na mesma sessão, porque querem dar um recado ao Palácio do Planalto. Também deve ser votado a partir da segunda-feira, no Senado, o primeiro turno da PEC das drogas. É uma reação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, à possibilidade de o STF determinar a porção que diferencia um usuário de maconha de um traficante. A Corte julga a constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas. O dispositivo não estabelece pena de prisão para usuários, mas sanções alternativas. Não há, no entanto, uma distinção da quantidade que diferencia entre usuário e traficante. E o presidente Lula viaja na terça-feira para Bogotá, na Colômbia. Vai ter um encontro com o presidente Gustavo Petro no dia seguinte, à quarta-feira. Ambos são de esquerda e têm visões parecidas sobre assuntos globais. Os principais temas devem ser Venezuela e Amazônia. Lula e Petro, apesar de serem do mesmo campo ideológico de Nicolás Maduro, têm criticado o presidente venezuelano pelo impedimento de oposição registrar candidatura para a eleição presidencial de 28 de julho. Petro se dispôs em 10 de abril a mediar o embate no país. Lula disse que a situação é grave. Além disso, Brasil e Colômbia têm fronteiras na Amazônia e o tema será parte da discussão. Também são esperadas declarações críticas a Israel. Lula e Petro compararam de alguma forma as ações de Tel Aviv ao Holocausto. É possível que novas diatribes sejam ditas por um ou outro lado, especialmente depois da entrada direta do Irã no conflito. O presidente brasileiro retorna na quarta-feira. Terá passado no total 71 dias fora do país desde que assumiu seu terceiro mandato. Na sexta-feira, o petista se reúne com o empresário mexicano Carlos Slim, dono da América Móvel, uma empresa de telecomunicações que controla a Claro. O encontro no Palácio do Planalto servirá para que a empresa reafirme a manutenção do nível de investimentos de 16 bilhões de reais por ano no país pelos próximos 10 anos. Na terça-feira, o plenário do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, retoma o julgamento que pode levar à perda de mandato do senador Jorge Seife de Santa Catarina. Supostamente houve interferência do empresário Luciano Hang, dono da Havan, na sua campanha eleitoral. Os principais dados econômicos que serão divulgados na semana são a prévia do PIB e a arrecadação. O Banco Central divulga o IBC-BR de fevereiro na quarta-feira e o mercado projeta uma alta de 0,5%. Será uma boa notícia para o governo e pode influenciar uma melhora nas projeções de crescimento do PIB para este ano. E a Receita Federal divulga nesta semana, ainda sem uma data definida, os dados da arrecadação de impostos e tributos de março.
deve ficar perto dos 190 bilhões de reais. No mesmo período de 2023 foi de 171 bilhões de reais. Será novamente uma boa notícia e um alívio para o ministro Fernando Haddad da Fazenda, que busca recursos para tentar reduzir o tamanho do déficit. São esses os fatos que vão movimentar o poder e a política nessa semana. Eu agradeço a todos os web espectadores que assistiram a este programa. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.